Olá pessoal, tudo bem? Eu vou apresentar aqui rapidinho como elaborar o capítulo de metodologia de um projeto de TCC, ok? Esse capítulo de metodologia ou materiais e métodos, ele é composto de alguns elementos, né? Tipos de pesquisa, abordagem do estudo, a população, amostra e amostragem, o instrumento de coleta de dados, a matriz de amarração e as formas de análise, ou a forma de análise, ok? Então, esses são os elementos que nós vamos abordar aqui quando nos referimos ao capítulo de metodologia. Pessoal, eu vou explicar com base em um trabalho já existente, inclusive que eu orientei. Olha só, eu vou pegar então esse trabalho aqui que já está prontinho. Vamos iniciar aqui. Espero que dê para vocês enxergarem aqui, perceberem aqui. Vou aumentar mais um pouco, acho que melhorou a visibilidade. Então aqui a gente começa o título de nível 3 em uma página nova, percebe? Em uma página nova. Então, aqui em caixa alta, né, negritado, título de nível 1, sempre assim. E nessa primeira parte, olha, você vê que não é tão extenso, você vai falar sobre, relembrar o leitor sobre o objetivo do seu trabalho. Em alguns casos, você pode falar por que um capítulo de metodologia é importante, por que a pesquisa em si é importante. Você explora aqui, inicialmente, sobre por que a metodologia, por que a pesquisa é importante, por que escolher um método de pesquisa é importante, e relembra o objetivo do seu trabalho. Somente isso, né? Se quiser, nem precisa colocar citação direta, como tem aqui nesse exemplo. Pode ser uma citação indireta mesmo. O segundo passo é mostrar para o leitor o tipo de pesquisa que será abordado no seu trabalho. Em linhas gerais, olha só. A maior parte dos trabalhos, eles são compostos por pesquisas bibliográficas, que são as pesquisas utilizadas por dados secundários, livros, artigos jornalísticos ou artigos científicos, periódicos, em dissertações de mestrado, tese de doutorado, em próprias monografias, né? Então, aqui, na maior parte das vezes, eu oriento a inserir o tipo de pesquisa bibliográfica. Em seguida, a maior parte também das pesquisas, não são todas, mas a maior parte, são utilizadas as pesquisas exploratórias, né? Você vê que eu pedi, a autora aqui colocou pesquisa bibliográfica em segundo plano e em primeiro plano ela colocou a pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória, ela se utiliza também da pesquisa bibliográfica. Entretanto, a pesquisa exploratória ela é utilizada quando você não conhece absolutamente nada do assunto que você vai trabalhar, e vez ou outra você necessita, inclusive, de conversar com pessoas sobre aquele assunto, até para você saber os livros que você deve pesquisar. Então, quando você não conhece nada do seu assunto e você vai iniciar uma pesquisa do zero mesmo, você utiliza a pesquisa exploratória, né? Então, nesse caso aqui, ela utilizou a pesquisa exploratória. Ela não só pesquisou em livros, mas ela também conversou com pessoas, ela analisou documentos, ela pesquisou tese de doutorado para saber, ou dissertações de mestrado para conhecer mais sobre o assunto. Então, nesse caso aqui, ela utilizou a pesquisa exploratória e também utilizou a pesquisa bibliográfica. Nesse caso, essa autora foi a campo, ela aplicou questionários, né? Ela aplicou questionário. Vamos ver aqui, vamos relembrar aqui o que ela utilizou. Ela pesquisou clientes, ó, então ela foi a campo pesquisar clientes. Então, ela utilizou aqui a pesquisa de campo. Não me recordo se nesse estudo aqui ela encaminhou online, ou ela foi in loco, não me recordo, mas independente se ela encaminhou online ou foi in loco, ela utilizou a pesquisa de campo, viu, pessoal? E por fim aqui ela colocou a pesquisa descritiva, que classifica pesquisas feitas com dados primários, né? Ela poderia ter inserido a pesquisa descritiva antes da pesquisa de campo, para ficar numa sequência lógica, ok? Mas aqui é importante você perceber isso, que ela utilizou a pesquisa exploratória, a pesquisa bibliográfica, a pesquisa de campo e a pesquisa descritiva. Tem outras formas de pesquisa? Claro, tem outras formas de pesquisa.
Talvez no seu trabalho você vá utilizar a pesquisa documental. Ou seja, você vai analisar documentos, você vai visitar um órgão ambiental, você vai visitar uma repartição pública, você vai visitar uma empresa de grande porte e você vai analisar documentos, histórias dessa empresa. Então, você utiliza aqui a pesquisa documental como uma fonte de pesquisa, né? E em segundo, bom, tem outras formas de pesquisas? Tem sim outras formas de pesquisa. Você pode ter também a pesquisa de observação. Em alguns casos, você tem que ir a campo, você tem que ficar, você pode tirar fotos, fazer registros, filmagens, ou você pode mesmo ficar observando o fenômeno, né? Então, ou você está lá em loco observando o fenômeno, ou você vai lá te registrar de alguma forma, ou filmar de alguma forma, você está utilizando a pesquisa de observação, ok? Tem outras pesquisas? Tem pesquisa experimental. Você talvez queira fazer alguma manipulação em laboratório ou fazer uma comparação, de repente, em campo, no caso das ciências agrárias e ambientais, quer fazer alguma análise de algum fenômeno em campo, em loco, tem a pesquisa experimental. Ok? Então, em linhas gerais, nós temos essas formas de pesquisa. Beleza. Então, a primeira coisa que você faz é apresentar as formas de pesquisa que você vai utilizar no seu trabalho. Em seguida, você explica teoricamente o que significa cada pesquisa que você vai utilizar e como você vai utilizar, né? Ok? Então, aqui, ó, nesse caso, ela falou que ia utilizar a pesquisa exploratória, então aqui ela está apresentando a pesquisa exploratória, teoricamente. E depois ela explica, ela fala um pouquinho o entendimento dela, ela utilizou aqui o comentário, né, como forma de escrita. Então, beleza. Aqui, em segundo lugar, ela apresenta a pesquisa bibliográfica, ok? E depois ela explica como que ela vai utilizar a pesquisa bibliográfica. Em terceiro plano, ela apresenta a pesquisa de campo e depois ela coloca como que ela vai fazer a pesquisa de campo. Então, sempre você apresenta teoricamente e depois como que você vai utilizar aquela pesquisa, ok? E aí, sim, finalizamos essa etapa aqui dos tipos de pesquisa, ok? Tranquilo? Em segundo plano aqui, nós temos a abordagem do estudo. A abordagem do estudo. Temos três formas. De maneira geral, temos três formas. A abordagem quantitativa, a abordagem qualitativa ou abordagem quali-quant. A abordagem quantitativa, ela é utilizada quando você explora estatísticas. No caso desse trabalho, ela vai aplicar questionários com clientes e depois ela vai gerar gráficos, né? Ela vai manipular dados por meio de frequência. Então, porque ela vai manipular dados por meio de frequência, nós vamos classificar esse estudo com abordagem quantitativa. Ela vai pesquisar aqui, eu vou só adiantar um pouquinho, ela vai aplicar o questionário para ela para 384 clientes e vai tabular esses dados, ok? Ela vai utilizar um questionário com perguntas fechadas. Então, quer dizer, depois ela vai ter que fazer uma análise gráfica de cada pergunta. Por isso que nós estamos classificando esse estudo com uma abordagem quantitativa. Flávio, qual outras formas? Se você vai manipular dados estatisticamente numéricos, você vai utilizar a abordagem quantitativa. Então, aqui você apresenta a abordagem do seu estudo, depois você apresenta a teoria e depois como que você vai executar esse seu estudo, né? Ok? Então, do mesmo jeito que nós apresentamos os tipos de pesquisas, nós também apresentamos a abordagem de estudo. Quando é utilizada a abordagem qualitativa? Se você vai fazer uma análise documental que não tem estatística, se você vai fazer uma análise, se você vai utilizar um roteiro para entrevistar alguém, ou algum executivo, ou alguma pessoa, algum presidente de órgão, uma pessoa que sabe muito sobre o assunto, você vai aplicar para ele um roteiro, você vai entrevistá-lo com perguntas abertas.
e depois você vai transcrever essa entrevista para o seu trabalho, a gente pode classificar esse estudo com uma abordagem qualitativa. Se você vai fazer a mesma coisa, ou se você não vai fazer entrevista, mas você vai fazer um estudo de campo observacional, né, você vai filmar, você vai registrar em fotos, né, ou você vai ficar lá simplesmente observando o fenômeno, isso também pode ser classificado como uma abordagem qualitativa. Ok? Então, se você não vai manipular nada estatisticamente, mas você vai descrever ou relatar essa observação que você fez em campo, essa percepção que você fez em campo, ou de algum documento, nós temos abordagem qualitativa, ok? Então, aqui você apresenta da mesma forma. Você apresenta o seu estudo como uma abordagem qualitativa, apresenta ele teoricamente e depois explica como que você vai fazer. E nós temos, por fim, o estudo quali-quanti, que é a mistura das duas abordagens. Se você for fazer tanto a manipulação estatística como a observação de campo, que necessita ser descrita, você tem um estudo que aborda você tem um estudo com ambas abordagens, um ambidestro aqui. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, a próxima etapa, você tem que descrever a população, a amostra e a amostragem. Vocês podem perceber aqui que o espaçamento entre linhas está sendo 1,5. O título de nível 2, apenas todo em caixa alta, sem negrito, diferente do título de nível 1, né, que tem caixa alta e todo em negritado. Né? Só fazendo abrindo uma aspas aqui, né, para a gente falar sobre metodologia, né? Nós temos aqui, ó, um parágrafo com 1,5 centímetros, né? O trabalho todo padrão desta forma, ok? Então, continuando aqui, vamos falar sobre população, amostra e amostragem. População é o grupo de pessoas que você vai estudar. Nesse caso aqui, ó, ela vai levar em consideração a população de Palmas, capital do estado do Tocantins, né, que na época do estudo tinha 286 mil habitantes. Ela vai considerar a população de Palmas, porque ela vai pesquisar clientes do centro de Palmas, então é difícil mensurar qual é essa população de pessoas que circulam no centro de Palmas. Por isso que ela está considerando a população de toda a cidade, de toda a capital, ok? Então, população. A amostra é a parte que será utilizada, é a parte, ó. Então, a amostra dela será de 384 participantes, ok? Esta é a amostra. E a amostragem é como ela vai aplicar esse questionário. Eu acredito que aqui ela não inseriu qual a amostragem que ela vai utilizar, mas aqui poderia ser a amostragem não probabilística, poderia ser uma amostragem, colocou, uma amostragem aleatória simples, tá aqui, ela inseriu. Então, como seria uma amostragem probabilística aleatória simples? Ela pesquisaria aquela pessoa que viesse à frente, sem nenhum critério ali aparente, né? Ou ela estimularia um critério, né? A cada 2 pessoas que passasse, ela ia aplicar o questionário para uma delas. Enfim, o que é importante ressaltar? Explicar teoricamente o que é população e qual será a população, explicar teoricamente o que é amostra e qual será a amostra, e explicar teoricamente o que é amostragem e qual será a amostragem escolhida. Ok? Seria interessante fazer passo a passo. Primeiro falar sobre a população, depois a amostra, depois a amostragem. Aqui ela inverteu um pouco as sequências aqui, mas nada que atrapalhe o entendimento do trabalho. Né? Então aqui, claro, para você, as pessoas, ela apresentou aqui uma base de cálculo, né, para chegar até a amostragem, a amostra, né? Mas aqui eu tenho um site que também pode facilitar a vida das pessoas, né? Alguns pesquisadores não gostam, particularmente eu acho interessante esse site. Você pode digitar aqui no Google, ó, cálculo da amostra. Cálculo da amostra. E aí você vai abrir esse site aqui, ó. Calcular e converter. Clica nele. Ok? Clica nele.
vai aparecer aqui o quadro que nós temos aqui, ó, né? Ela levou em consideração 286 mil habitantes, eu vou colocar aqui 286 mil habitantes, né, que é a população. Ela considerou um nível de confiança de 95% e o erro amostral de 5%. Eu vou colocar aqui o nível de confiança de 95% e o erro amostral de 5%. Vou calcular e ele vai apresentar para mim qual o tamanho da amostra. 384, 384. Né? É uma dica aí. Tranquilo aqui sobre a etapa de população e amostra e amostragem. Né? Se o seu estudo, a população, esse item, população, amostra e amostragem, ele só é interessante para estudos quantitativos. Para estudos qualitativos, você vai digitar aqui objeto de estudo, ou o objeto de estudo, e vai explicar qual é o seu objeto de estudo. Tranquilo? Vai explicar aqui o que você vai estudar. O instrumento de coleta de dados é a ferramenta que você vai utilizar para coletar dados. Qual vai ser a ferramenta? Ou vai ser um questionário, se o seu estudo for quantitativo, ou vai ser um roteiro, caso o seu estudo seja qualitativo. E aí você vai explicar como que será estruturado o seu instrumento de coleta de dados. Se você ainda não tem o seu instrumento de coleta de dados, você apresenta teoricamente, qual será. Apresente para o leitor que você vai utilizar um roteiro, que você vai fazer uma entrevista, e explica aqui, teoricamente, o que é um roteiro. Se você vai utilizar um questionário ou um formulário, você apresenta para o leitor que você vai utilizar um questionário ou um formulário, e como será aplicado esse questionário e esse formulário, né? Se você for utilizar um instrumento já validado, ou seja, um instrumento já pronto, né, que você encontrou em algum trabalho ou na internet, que já foi utilizado em outras pesquisas, você vai apresentar esse instrumento aqui. Ainda você não vai anexar e nem vai colocar as perguntas aqui, só vai explicar, né, qual a natureza das perguntas, a quantidade de perguntas, quem foram os autores que aplicaram esse questionário ou esse instrumento, né? Vai dar referência a esses autores. Então, aqui é o momento de você detalhar sobre qual é o instrumento de coleta de dados que você vai utilizar. Ok? Esse item aqui, ó, matriz de amarração, é um item muito interessante que nós utilizamos para você provar que seu trabalho pode ficar de pé. Tranquilo? Você pode provar aqui que seu trabalho pode ficar de pé por meio da matriz de amarração. Então, você explica aqui que você vai utilizar a matriz de amarração, né, para alinhar a sua pergunta-problema, a sua hipótese, os seus objetivos junto com a teoria. Então, você faz uma pequena explicação aqui. Né? Busca, pode ser na internet mesmo, ou em dissertações, a teoria sobre matriz de amarração. Faz uma pesquisa sobre o que é matriz de amarração e mostra para o leitor, para explicar. Vai ser importante para você também entender o que é matriz de amarração. E, por fim, você apresenta a matriz de amarração por meio de um quadro. Olha só, nesse primeiro quadrante, né, nós apresentamos aqui o objetivo do trabalho. Você vai dar um Ctrl+C, um Ctrl+V no objetivo do seu trabalho, que está lá na introdução. Vai apresentar os 3 objetivos específicos, ó, os 3 objetivos específicos. Nesse caso aqui ela colocou 4, mas de praxe são 3 objetivos específicos. Ok, coloca cada um deles aqui. E, por fim, você insere a teoria que corresponde à explicação do porquê deste objetivo. Então, esta explicação aqui está no seu referencial teórico. Né? Então, você tem um outro objetivo específico aqui. Né? Então, você tem uma teoria que corresponde a este objetivo específico, para mostrar que o seu objetivo específico está dentro do seu trabalho, que ele tem referencial teórico que o sustenta. Né? Por isso que a gente coloca aqui a teoria correspondente àquele objetivo específico. E, por fim, o último quadrante aqui são as questões do seu questionário, ou do seu formulário, ou do seu roteiro, né? Do seu instrumento de coleta de dados. Você coloca aqui as perguntas que correspondem a este objetivo específico. Nós vamos elaborar isso aqui, pessoal, é só quando você já tem o instrumento de coleta de dados.
No projeto, a gente não precisa necessariamente ter um instrumento de coleta de dados, ok? Isso aqui é só o projeto por enquanto. Se nós já estivéssemos falando do trabalho de TCC final, aí sim você já teria condições de colocar isso aqui tranquilamente. Mas nesse caso aqui, por que essa autora apresentou? Porque ela já tinha o instrumento de coleta de dados. Provavelmente o instrumento de coleta de dados dela já é validado, já foi aplicado por alguém. Né? Ou ela está fazendo uma proposta de questionário aqui e já quis apresentá-lo. Mas o importante ressaltar é que ela utilizou um instrumento de coleta de dados e da pergunta 1 até a pergunta 8, ela objetiva alcançar este objetivo específico 1. E assim por diante. Para o objetivo específico 2, no instrumento dela, as perguntas de 1 a 10 também atendem esse segundo objetivo específico. E assim sucessivamente. Como esse quadro aqui foi feito pela autora deste trabalho, deste projeto, ela colocou aqui que a fonte da pesquisa, a fonte é da pesquisa de 2018, ou seja, ela elaborou este quadro. Até aqui tranquilo, pessoal? Até aqui tranquilo? Então nós estamos indo para a última parte. Forma de análise. Veja, este aqui é um projeto. Então, ele é cheio de promessas. O projeto, a gente promete aquilo que nós vamos fazer na próxima etapa, que é o trabalho de conclusão de curso. Então, qual que é a promessa? A promessa é o seguinte, esse trabalho é um trabalho quantitativo. Então, a promessa é de fazer uma análise, né, por meio de um software, que aqui ela vai utilizar o Excel. Ela vai utilizar para tabular os resultados por meio de análises estatísticas contendo percentual, comparação de frequência e apresentação dos dados por meio de gráficos, a fim de alcançar os objetivos fundamentais da pesquisa. Então, ela está prometendo aqui que ela vai analisar os dados desta forma, ok? Então, cada trabalho vai ter uma forma de análise, né, no trabalho de conclusão de curso, né, no TCC final, né, que provavelmente é no semestre seguinte, ou no ano seguinte, a elaboração do projeto, né? Então, veja, se o seu estudo é qualitativo e não quantitativo, este caso aqui, essa forma de análise, é para estudos quantitativos. Então, para análise de estudos qualitativos, o que você pode utilizar? Você pode utilizar um mecanismo descritivo, você pode utilizar um texto descritivo ou um texto narrativo por meio de análise de conteúdo. Uma das formas de análise pode ser essa, né? Você pode desenvolver um texto descritivo narrativo por meio da análise de conteúdo. E aí você explica teoricamente para o leitor o que é análise de conteúdo. Então você vai pesquisar até para você ficar sabendo também, né, o que é análise de conteúdo, como ela é utilizada para uma forma de análise em estudos qualitativos. Ok, pessoal? Então aqui a gente finaliza